Evolução das seres. Em A Gênese, Kardec estuda a posição do homem na escala animal e declara: por mais que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve resignar-se a ver no seu corpo material o último elo da animalidade na Terra. Capítulo X, item 29. A contradição, neste ponto, entre a Bíblia e o Espiritismo. Kardec responde acertadamente que não. Porque o Espiritismo apenas explica a alegoria bíblica, dá-lhe a necessária interpretação, esclarece-nos quanto ao espírito da letra, em vez de escravizar-nos à letra que mata. Os que, pelo contrário, se apegam à letra, acabam fazendo da Bíblia um livro absurdo, contraditório e inaceitável para as pessoas de discernimento. Os espíritos esclarecem bem esta questão, como vemos na pergunta 47 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? E a resposta é a seguinte: sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Como se vê, por esta clara resposta, a obra de Deus não se assemelha aos grosseiros trabalhos humanos. Deus cria através de processos cósmicos ainda inacessíveis ao nosso entendimento. Os livros bíblicos não poderiam tratar da criação do homem senão de forma alegórica. Eva e a costela de Adão, um mito de origem social. Acreditam alguns comentaristas e exegetas que a alegoria bíblica da criação da mulher tinha uma finalidade social, incutir no homem o respeito pela companheira tirada da sua própria carne. A verdade, ao que parece, é outra. Esse objetivo seria melhor atingido se Deus criasse o casal ao mesmo tempo. A Bíblia deu preferência ao homem e colocou a mulher em segundo plano. O motivo deve ser a necessidade de atender aos preconceitos da época. Mas é incrível que até hoje, no mundo inteiro, multidões de pessoas acreditem que Adão dormiu sozinho e acordou acompanhado de Eva, porque Deus lhe tirou uma costela e dela fez a primeira mulher. A passagem figura no capítulo 2 do Gênesis, versículos 18 a 25. Note-se que Deus já havia criado todas as coisas, o mundo já estava feito e povoado de animais, com Adão solitário no Éden, quando a mulher foi criada. Tudo concorre para a sua situação de dependência e subserviência das sociedades patriarcais. O próprio Moisés não compreenderia a mulher criada ao mesmo tempo que o homem. Por isso, o espírito guia do povo hebreu, que na verdade era um Deus familiar de Abrão, Isaque e Jacó, lançou mão dessa alegoria ingênua e poética, proveniente de lendas folclóricas. Quem estuda, na história das religiões e na antropologia cultural, o problema das cosmogonias antigas, não tem dúvida quanto à natureza lendária e alegórica dessa passagem bíblica. Basta recordar os processos mitológicos de criação, em que os próprios deuses eram tirados do corpo de outros deuses e as criaturas humanas também, como no caso muito conhecido da descendência de Brahma, na Índia. Aceitar, pois, literalmente, o relato bíblico da criação da mulher é deixar de lado a nossa faculdade de pensar, que Deus nos deu para que seja usada e desenvolvida cada vez mais. A situação de dependência da mulher se justifica ainda com a alegoria do pecado original, pois é a mulher, criatura inferior, que põe o homem a perder. O cristianismo veio modificar essa situação, típica das sociedades patriarcais de toda a antiguidade, ao valorizar a mulher no plano espiritual, como vemos no Novo Testamento, a começar do nascimento do Messias. O Espiritismo, que representa o desenvolvimento natural do cristianismo, completa essa modificação, ao revelar que homem e mulher só existem como expressões da vida nos planos inferiores. O espírito não tem sexo e se encarna neste ou naquele sexo de acordo com as suas necessidades evolutivas. Por isso Jesus ensinou que os espíritos nem se casam nem se dão em casamento, pois são como os anjos do céu, como vemos na passagem de Mateus sobre a ressurreição, Mateus 22 e 23 a 33. E Paulo sustenta o mesmo princípio, afirmando que em Cristo, na vida espiritual que ele nos oferece, não há nem homem nem mulher. Gálatas 13:28. Kardec esclarece a alegoria da queda do homem na Bíblia.
O dogma da queda do homem é sustentado no campo religioso como um dos mistérios de Deus, impenetrável à inteligência humana. Seu fundamento bíblico é o capítulo 3 do Gênesis. Todos conhecem a lenda poética da árvore proibida, no meio do jardim do Éden, com a serpente demoníaca, a Piton grega, enganando Eva, que leva Adão ao pecado original da desobediência. Mas em virtude do dogmatismo fideísta das religiões, poucas pessoas admitem a natureza alegórica desse conto ingênuo. O símbolo está evidente, à flor da pele. Mas os que consideram a Bíblia como a palavra de Deus não podem admiti-lo. Entendem a alegoria como realidade divina, tomando-a simplesmente ao pé da letra. Kardec explica em A Gênese, capítulo 12. Toda a simbologia dessa passagem bíblica, Adão é a personificação da humanidade e sua falta representa a fragilidade humana. A árvore da vida é o símbolo da vida espiritual, que desenvolve a consciência humana e o livre-arbítrio da criatura. O fruto proibido está no meio do jardim de delícias, porque a tentação dos prazeres materiais, a desobediência de Adão e Eva é a violação das leis de Deus pela concupiscência do homem. A serpente é a imagem da perfídia, da maldade que incita os outros ao erro. Pergunta Kardec, por que imporá a fé ingênua da credulidade infantil, como verdades, alegorias tão evidentes, falseando seu julgamento e fazendo-as mais tarde encarar a Bíblia como um conjunto de fábulas absurdas? Além disso, Kardec estuda o verdadeiro sentido dos termos bíblicos em sua origem hebraica e estabelece comparações entre o texto sagrado e conhecidas alegorias mitológicas. A forma das alegorias bíblicas é bela e o seu sentido é profundo. Mas essa beleza e essa profundidade são transformadas em absurdo e ridículo pela interpretação literal. Mostra a Bíblia que Adão não foi o primeiro homem. Expulso do Éden, o casal primitivo teve 2 filhos, Caim e Abel, segundo nos relata o capítulo 4 do Gênesis, versículos 1 a 16. Estava assim iniciada, segundo as religiões dogmáticas, a raça humana na Terra. Mas a própria Bíblia desmente essa suposição, ao declarar, logo no versículo 2, que Abel foi pastor e Caim lavrador. Nos versículos 14 e 15 vemos Caim temer que outros o matem e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E o versículo 16 nos oferece esta preciosa informação: retirando-se da presença do Senhor o renegado Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Não precisamos sair dos limites desse capítulo 4 do Gênesis para ver que Adão e Eva não iniciaram a raça humana, mas apenas a sua própria descendência, num mundo já povoado há muito tempo. Os versículos seguintes confirmam isso plenamente. Que faz o Espiritismo em face deste problema? Rejeita e condena a Bíblia como falsa? Não. Pelo contrário, procura interpretá-la em espírito e verdade, em vez de apegar-se às contradições e aos absurdos da letra que mata. No capítulo 11 de A Gênese, Kardec explica que a chamada raça adâmica foi uma das últimas a surgirem na Terra. O Gênesis nula mostra, diz ele, desde o seu início, industriosa, apta para as artes e as ciências, sem haver passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos já avançados. Caim era lavrador, Abel era pastor, e logo mais veremos Caim casar-se, com quem? Ter filhos e construir uma cidade. Tratemos agora do fratricídio de Caim, cujo símbolo é também dos mais significativos. Vemos na Bíblia que Caim matou Abel por ciúmes de Deus. Ambos haviam oferecido ao Senhor as primícias de seus trabalhos, Caim, os frutos da terra, Abel, os gordos rebentos do seu rebanho. O que mostra que já viviam na era das civilizações agrárias. Mas o Senhor não gostou da oferta vegetal, preferindo a de carne. Como todos os deuses antigos, o Deus único da Bíblia também gostava mais de carnes que de frutas. A alegoria é evidente. Caim representa o egoísmo humano de uma raça em desenvolvimento. Abel é a vítima inocente desse egoísmo feroz. Deus pune Caim, mas não o aniquila, porque ele precisa continuar progredindo, e o Deus em causa não é o verdadeiro Deus,
mas um guia espiritual, que representa o Senhor perante a ingenuidade desse povo nascente. É inacreditável que ainda hoje nos queiram impingir essas alegorias em seu sentido literal. Caim fundou uma cidade sem ter quem habitá-la. Com quem se casou Caim, ao retirar-se para a terra do Nod? Se Adão e Eva eram as primeiras criaturas humanas, Caim era a terceira. Não haveria mais gente em toda a terra. Mas a Bíblia nos conta o seguinte: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Gênesis 4:17. Não há explicação teológica que possa resolver as contradições do texto. É evidente que Caim não era a terceira criatura da terra, mas apenas o primeiro descendente de uma nova raça, que surgia num mundo já povoado e evoluído. A mulher de Caim era de outra raça, do povo que habitava a terra de Nod. Os costumes da época ressaltam de todo o texto. Ao construir uma cidade, Caim lhe deu o nome do filho, homenagem comum nos tempos antigos e ainda hoje comum entre os pioneiros de zonas novas. E com que povo ia Caim povoar a sua cidade? Pensaria em fazê-lo apenas com a sua geração? Claro que isso seria absurdo. Era o povo de Nod que teria de habitar a cidade de Caim. O fato mesmo de Caim ser pastor e Abel lavrador já nos mostra que Adão e Eva viviam numa civilização constituída. Se já havia profissões, divisão do trabalho, especialização da produção e até mesmo fundação de cidades, é evidente que o mundo não estava começando, mas já havia começado há muito tempo. Não se pode ajeitar as coisas, diante destes dados do texto. O que se pode e deve fazer é interpretar o texto, desvendar-lhe o sentido, decifrar-lhe o símbolo, como fez Kardec. A raça adâmica era uma nova raça que surgia na Terra, proveniente de migrações espirituais. Sua missão era auxiliar o desenvolvimento do planeta, ajudar os seus habitantes primitivos a se elevarem espiritualmente. Não surgia milagrosamente, mas de forma natural, por descendência biológica de outras raças mais aperfeiçoadas. Entretanto, como era necessário preservar a condição evolutiva dessa raça, a fim de que ela não se perdesse na animalidade terrena, a Bíblia usou o mito da criação direta de Adão e Eva por Deus. A descendência de Caim e a genealogia do povo hebreu, que vem nos versículos seguintes da Bíblia, desse mesmo capítulo 4 e 17 a 26, e do capítulo 5 1 a 32, provam precisamente o que acabamos de acentuar. Os casamentos ali referidos não podem ser explicados sem a existência de outros povos na Terra, como não se pode admitir que a corrupção do gênero humano tenha ocorrido na descendência de Adão. Insistir na aceitação literal dessas coisas, a pretexto de que a Bíblia é a palavra de Deus, só serve para desmoralizar a Bíblia e a própria religião. Já é tempo das criaturas pensantes examinarem problemas tão sérios com maior seriedade. Os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Como se multiplicou a raça adâmica na terra. O capítulo 6 do Gênesis nos conta isso. E os versículos de 1 a 7 confirmam plenamente que Adão não era o primeiro homem nem Eva a primeira mulher. Vemos no versículo 2 a distinção entre os adâmicos, chamados filhos de Deus, e as suas esposas, chamadas filhas dos homens. Explica, pois, a própria Bíblia, o casamento de Caim. O versículo 4 é explícito: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Vemos assim que a terra estava povoada de gigantes, ou seja, dos descendentes dos homens primitivos com que Deus a povoara, muito antes da vinda da raça adâmica. Porque a Bíblia os chama de gigantes. As pesquisas científicas demonstram que os homens primitivos eram gigantes. Muitas raças conservavam ainda proporções gigantescas. Ligando-se a isso a influência da tradição mitológica e os excessos de imaginação, tudo se explica racionalmente. Um exemplo histórico nos auxilia a compreender esses supostos mistérios. Os portugueses, filhos brancos do Deus europeu, casaram-se com as índias, filhos dos homens primitivos no Brasil,
e deles nasceram os homens que continuariam a raça de gigantes do Planalto de Piratininga, os bandeirantes. Os descendentes de Adão e Eva não constituíram, pois, o gênero humano, mas apenas contribuíram para seu desenvolvimento na Terra. Como ensina Kardec, em A Gênese, capítulo 11, item 40, a raça adâmica veio impulsionar o progresso. E todo o progresso acarreta a superação de costumes e tradições, a substituição de valores antigos por novos, mudanças profundas nas formas de relações humanas, com fases intermediárias de aparente anarquia, que são sempre consideradas como de corrupção de costumes. Daí o dogma bíblico da corrupção do gênero humano, provocando a ira de Deus e o castigo de Deus, por motivo de dissolução de costumes, as catástrofes geológicas, as trombas d'água e as inundações que dizimam em geral criaturas inocentes, em zonas sempre acusadas de dissolutas. Dilúvio, catástrofe parcial adaptada a uma antiga lenda. A lenda do dilúvio, que encontramos em Gênesis 7:8, é uma dessas passagens bíblicas que só podem ser tomadas ao pé da letra pelo fanatismo e a ignorância. Pouco importa que durante séculos as religiões cristãs, com seus doutores e sacerdotes, tenham sustentado a realidade literal dessa lenda. A verdade histórica é apenas esta: a lenda do dilúvio corresponde a um dos arquétipos mentais atualmente estudados pela psicologia profunda. Os estudos de Carl Jung a respeito são bastante esclarecedores. Mas o arquétipo coletivo, que corresponde no plano social aos complexos psicanalíticos do plano individual, não é uma abstração. Pelo contrário, é uma realidade psíquica enraizada nos fatos concretos. O dilúvio bíblico, por isso mesmo, tem duas faces: uma é a realidade histórica, a ocorrência real da catástrofe, outra é a interpretação alegórica, enraizada no arquétipo coletivo e que o texto sagrado nos oferece. O Livro dos Espíritos explica o problema do dilúvio através dessas duas faces, a real e a lendária. É o que vemos no seu item 59, nas considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, que se podem resumir nestas palavras: o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, que se tomou pelo cataclismo geológico. Aliás, essa afirmação de Kardec foi posteriormente confirmada pelas investigações científicas. O arqueólogo inglês Sir Charles Leonardo Woolley descobriu ao norte de Basora, próximo ao Golfo Pérsico, ao dirigir escavações para a descoberta dos restos da cidade de Ur, as camadas de lama do dilúvio mencionado na Bíblia. Pesquisas posteriores completaram a descoberta. O dilúvio parcial do delta dos rios Tigre e Eufrates é hoje uma realidade atestada pela ciência. Foi esse dilúvio, ou seja, essa inundação parcial, que serviu de motivo histórico para a lenda bíblica. Como acentua Kardec, nada perdeu com isso a Bíblia, nem a religião. Mas ambas são diminuídas quando o fanatismo insiste em defender um absurdo. Quando teima em dizer que Deus afogou o mundo nas águas de uma chuva de 40 dias e fez Noé salvar-se, com a própria família e as privilegiadas famílias dos animais de cada espécie existente, para que a vida pudesse continuar na Terra. Sustentar como realidade histórica a figuração ingênua de uma lenda, conferindo-lhe ainda autoridade divina, é ridicularizar o sentimento religioso e minar as bases da concepção espiritual do mundo. Foi esse processo infeliz de ridicularização que levou o nosso tempo ao materialismo e à descrença que hoje o dominam. Que diriam os fanáticos da palavra de Deus ao saberem que o dilúvio bíblico tem por antecessores o dilúvio babilônico de Gilgamesh, historicamente chamado de Noé babilônico, e o dilúvio grego de Deucalião? O Espiritismo esclarece esse problema, mostrando que o arquétipo coletivo de dilúvio é responsável pelo seu aparecimento em diversos capítulos da história das religiões, e até mesmo na pré-história, entre os povos selvagens. É esse um dos pontos mais curiosos da psicologia das religiões. Adão não foi o primeiro homem, mas apenas o primeiro hebreu. O versículo 4 do capítulo 6 do Gênesis informa: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. O tempo referido é o da criação do homem.
Se havia gigantes, Adão não era o primeiro homem, tanto mais que a própria Bíblia nos diz que os filhos de Deus, que eram Adão e sua descendência, casavam-se com as filhas dos homens. É o que vemos no versículo 2 do capítulo 6, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e ainda no versículo 4, já acima citado, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Verifica-se no texto uma dubiedade, parecendo haver uma diferença entre os gigantes e os homens, mas não se poderia explicar as filhas dos homens, se não fossem filhas dos gigantes. Essa dubiedade se explica pela mitologia. Os gigantes, na verdade, são figuras mitológicas que aparecem no texto bíblico, da mesma maneira que nos textos hindus, egípcios e na Gigantemaquia, poema que se considera como fragmento extraviado da Teogonia de Hesíodo. A Bíblia herdou dos antigos livros mesopotâmicos a lenda mitológica dos gigantes. Esse fato comprova a tese espírita da raça adâmica, que na verdade nada mais é do que o povo hebreu. O exame do texto bíblico, à luz da antropologia cultural e da mitologia, prova que Adão é apenas o primeiro hebreu e não o primeiro homem. A lenda de Adão e Eva é o capítulo mitológico da história dos judeus, como a lenda grega de Deucalião e Pirraeu da história dos hebreus. As duas histórias se confundem, de tão semelhantes, no caso do dilúvio. Assim como Heleno foi o primeiro homem para os gregos, Adão foi o primeiro para os judeus. A falta de conhecimento histórico e a falsa interpretação teológica da Bíblia transformaram uma antiga lenda mitológica em verdade revelada. O Espiritismo não endossa esse absurdo. Curioso notar que Deucalião, o Noé grego, e Pirra, sua mulher, tiveram 3 filhos, como aconteceu com Adão e Eva e depois com Noé. Em todas essas coincidências comprova-se a origem mitológica e a presença dos arquétipos coletivos nas passagens supostamente históricas da Bíblia. Querer sustentar a realidade desses relatos ingênuos e impô-los ao povo como verdade divina é querer confundir religião com superstição. O Espiritismo prefere esclarecer esses problemas à luz da razão. O papel dos profetas na Bíblia e no culto da Igreja primitiva. Esclarecimentos dados pelas epístolas de Paulo, profetas em Israel e na Igreja cristã, e sibilas, oráculos e pitonisas, nos meios pagãos, João, o Evangelista, e os Espíritos. Um dos problemas mais discutidos no mundo cristão, desde o aparecimento do Espiritismo, é o profetismo. O que era o profetismo bíblico, e o que era, por sua vez, o profetismo apostólico. Porque, na Igreja primitiva, ao lado dos vários responsáveis pelo movimento cristão, havia os profetas. E o que faziam esses profetas, do que estavam eles incumbidos? O Rev. Robert Hastings Nichols, em sua História da Igreja Cristã, publicada em versão portuguesa pela Casa Editora Presbiteriana, lembra que podemos ter uma ideia das práticas da Igreja primitiva pelas epístolas de Paulo, especialmente as enviadas aos Coríntios. É precisamente o que dizem os estudiosos espíritas do assunto. No seu livro De Cá e de Lá, publicado nesta capital há cerca de 15 anos, pela Livraria da União Federativa Espírita Paulista, o professor Romeu do Amaral Camargo, ex-diácono da Igreja Presbiteriana da capital, estuda o problema com base nas epístolas de Paulo, especialmente na I Coríntios. Para o Rev. Nichols, havia na Igreja primitiva 2 tipos de culto, sendo um o da oração e outro o da refeição em comum, a chamada festa do amor. Quanto ao primeiro, diz o Rev. Nichols, o culto era dirigido conforme o Espírito os movia no momento. Faziam orações, davam testemunho, ministravam certos ensinos, cantavam salmos. O que seriam esses certos ensinos, e como seriam ministrados? No outro trecho, o Rev. Nichols levanta uma pontinha do véu. O Novo Testamento fala de oficiais que se ocupavam do ministério da pregação e do ensino. São conhecidos como apóstolos, profetas e mestres. O nome de apóstolo não era restrito aos companheiros de Jesus, mas pertencia também a outros pioneiros do Evangelho, que levavam as boas novas aos novos campos.
Os profetas, mestres e doutores esclareciam o significado dos evangelhos às igrejas. Todos esses exerciam seus ofícios, não pela indicação de qualquer autoridade, mas porque revelavam estar habilitados para tais ofícios, pelos dons do Espírito Santo. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a passagem referente à entrevista de Nicodemos com Jesus, acentua: o texto primitivo diz apenas da água e do Espírito, enquanto certas traduções substituíram o Espírito por Espírito Santo, o que não é a mesma coisa. Este ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, o que um dia será analisado sem equívoco possível. Kardec cita ainda a tradução clássica de Osterwalde, conforme o texto primitivo que diz: quem não renascer da água e do Espírito. A expressão Espírito Santo, que poderia, pois, levar confusões à compreensão do texto, deve ser substituída por Espírito, conforme o original do texto grego primitivo, e tudo se esclarecerá. Os dons do Espírito, dons que podem ser movidos no profeta por um Espírito que seja santo ou não, eram os elementos dominantes da igreja primitiva. E tanto assim, que o apóstolo João, também evangelista, advertiu os crentes, na sua primeira epístola: caríssimos, não acrediteis em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. E João 4:1. Estudando os capítulos 12 e 14 da Epístola aos Coríntios, de Paulo, o professor Romeu do Amaral Camargo declara: esses dois capítulos encerram matéria de grande importância e real utilidade para os assistentes de uma sessão espírita, e também indicam claramente o procedimento a ser observado pelos que participam de uma sessão. E assim é, realmente. De tal maneira o apóstolo Paulo se refere aos dons mediúnicos dos profetas, que essa epístola se torna uma espécie de orientação para os trabalhos práticos de espiritismo. Por ela se vê, com absoluta clareza, que o culto da oração incluía os ensinos proféticos e que estes nada mais eram do que as manifestações mediúnicas. O espiritismo veio esclarecer o papel dos profetas na antiguidade, que era semelhante ao das sibilas e pitonisas. Spinoza já havia chegado à conclusão, nos seus famosos estudos sobre as Escrituras, de que o profetismo não era um privilégio dos judeus, mas uma qualidade do homem, existente em todo o mundo antigo, como em todo o mundo moderno. Mas aquilo que Spinoza não podia explicar senão como efeito da imaginação, comparando a inspiração dos profetas à dos poetas, o Espiritismo veio explicar mais tarde, no cumprimento das promessas do Consolador, restabelecendo as coisas em seu verdadeiro sentido. O profetismo bíblico e o apostólico eram simplesmente o uso da mediunidade, como hoje se faz nas sessões espíritas. E assim como, na antiguidade, havia profetas em Israel e na igreja primitiva, enquanto no mundo pagão existiam sibilas, pitonisas e oráculos, assim, no mundo moderno, há médiuns no espiritismo, e há cavalos, tremedores, possessos e convulsionários, em organizações religiosas que não seguem os princípios do Consolador ou Espírito da Verdade. O velho problema do profetismo está perfeitamente esclarecido, graças aos estudos espíritas. Sentido cosmossociológico da lenda bíblica do dilúvio. Já vimos que o dilúvio bíblico foi apenas uma inundação parcial, no delta dos rios Tigre e Eufrates, o que está comprovado pelas escavações arqueológicas. Vimos que Adão e Eva são apenas o mito alegórico do aparecimento da raça hebraica, e que Jeová não é o Deus único do Novo Testamento, mas apenas o Deus familiar da clã de Abrão, Isaque e Jacó. Tudo nos mostra, numa análise cultural da Bíblia, que ela deve ser interpretada na perspectiva das civilizações agrárias, a que realmente pertence. A lenda do dilúvio, que é também um mito agrário e ocupa todo o espaço dos capítulos 6 a 10 do Gênesis, confirma plenamente o caráter local e racial do livro que as igrejas cristãs consideram como a palavra de Deus. As civilizações agrárias, como acentuou Durkheim a respeito das cidades gregas, explicam-se pela cosmossociologia. O cosmos participa das estruturas sociais, pois o homem está ainda profundamente ligado à natureza, entranhado na terra.
Por isso vemos, no dilúvio bíblico, Deus falando a Noé, este procurando embarcar todos os seres vivos na arca e servindo-se, depois, do corvo e da pomba para saber se o dilúvio acabara. Deus, homens e animais convivem e se entendem. Não existe uma sociedade, mas uma cosmossociedade. A própria duração do dilúvio, 40 dias, obedece a ritmos naturais, como o das estações, dos períodos lunares, das enchentes, dos períodos críticos da vida humana ou mesmo da gestação de animais ou do desenvolvimento dos vegetais. Noé solta um corvo da arca para saber se o dilúvio acabara. A seguir, uma pomba. 7 dias depois, o número 7 é também significativo, solta de novo a pomba e a recolhe de volta com as mãos, símbolo carinhoso da relação homem-animal. Todos esses pormenores são encontrados nas lendas do dilúvio referentes a vários povos antigos da Ásia, da Europa e da América, entre os quais os índios brasileiros. Entre os índios do México e da Nova Califórnia, por exemplo, Noé se chama Coxcox e a pomba é substituída pelo colibri. Todos os Noés, seja o mesopotâmico, o grego, o mexicano, o celta, que se chama Mifã e sua mulher Guifash, são avisados por Deus, naturalmente o Deus de cada um desses povos, que estava irritado com a corrupção do gênero humano e manda o seu escolhido construir uma arca. Só mesmo uma ingenuidade excessiva poderia fazer-nos aceitar o relato bíblico do dilúvio como uma realidade histórica ou divina. A lenda bíblica do dilúvio corresponde a um mito dessa fase bem conhecida da história dos povos antigos, que é a fase mitológica. Sua realidade não é histórica nem divina, é simplesmente alegórica. O dilúvio é uma lenda que corresponde a um passado mitológico, comum a todos os povos. O Livro dos Espíritos como sequência natural da Bíblia. Este ano assinala o 110º aniversário da publicação de O Livro dos Espíritos, 3 de Allan Kardec, obra básica do Espiritismo. Porque foi precisamente a 18 de abril de 1857, portanto há 110 anos exatos, que o Livro dos Espíritos apareceu em Paris, dando início positivo à revelação do cristianismo. Por mais que os bíblicos literalistas contestem e que as religiões cristãs dogmáticas protestem, há uma verdade que não se pode esconder: o Livro dos Espíritos é sequência histórica e desenvolvimento natural da Bíblia. Mesmo alguns espíritas não concordam com isto. Mas, se atentassem melhor para a sua doutrina e examinassem o assunto à luz das obras básicas da doutrina, compreenderiam a verdade. Kardec afirmou e demonstrou que o Espiritismo é a continuação do cristianismo. Veja-se o que ele escreveu a respeito da introdução e no capítulo I de O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja-se a sua teoria da revelação no capítulo I de A Gênese. E consulte-se o livro básico nos pontos referentes ao problema. A revelação do cristianismo foi feita através de Moisés e dos profetas e codificada na Bíblia. Esta codificação anunciava a vinda do Messias e, portanto, outra revelação. Cumprindo a profecia, a revelação veio com o Cristo e foi codificada nos Evangelhos. Mas esta codificação anunciava outra vinda, a do Espírito da Verdade, que se manifestou a Kardec e deu-lhe os ensinamentos codificados em O Livro dos Espíritos. Esta codificação é a da revelação, que não anuncia mais nenhuma, porque nela a revelação cristã se completa, abrindo definitivamente as portas da mediunidade para o diálogo do visível com o invisível. Estando as portas abertas, a revelação cristã flui naturalmente daqui para diante, sem necessidade das divisões históricas do início. Por isso e para isso é que o Espiritismo não se fecha numa estrutura dogmática e eclesiástica. Kardec afirmou que o Espiritismo é a chave da Bíblia e dos Evangelhos. Todos os que estudam esse problema sem sujeição a dogmatismos e seitas sabem que não se pode compreender as duas codificações anteriores sem o auxílio da posterior. Porque a sequência histórica é também uma sequência lógica. A Bíblia é a premissa maior do cristianismo, os Evangelhos são a premissa menor, o Livro dos Espíritos a conclusão. Essa a razão pela qual Jesus prometeu que o Espírito da Verdade viria completar e restabelecer os seus ensinos.
Negar isto é negar o que ele mesmo disse, como vemos no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 16 a 26. O que foi e o que é. O Espírito da Verdade esclarece o passado em função do presente e este em função do futuro. A compreensão espírita em face dos textos antigos e suas dificuldades. A insistência de alguns confrades no combate ao biblismo no meio espírita tem o seu lado louvável. Também é louvável a insistência dos que combatem o evangelismo de tipo protestante, que parece invadir numerosos centros. Todo apego aos velhos textos não se justifica, diante dos novos, que nos foram legados por Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade. O espiritismo que se enfeita de exageros bíblicos ou evangélicos está nas condições do remendo de pano novo, que se quer aplicar ao pano velho. Mas isso não quer dizer, evidentemente, que se deva tirar ao lixo o pano velho. Todo exagero é condenável, por conduzir infalivelmente ao erro. Consideramos, portanto, errados em sua posição doutrinária, tanto os que condenam a Bíblia como pano velho e imprestável, quanto os que a consideram como a palavra de Deus. Kardec é o primeiro a nos dar exemplo da atitude que devemos tomar em face da Bíblia. Basta-nos a leitura dos seus livros, para compreendermos que ele não ia tanto ao mar, nem tanto à terra. Nisso, como em tudo, sua atitude era sensata, equilibrada, serena, compreensiva e, sobretudo, natural. O espírita está de posse de uma doutrina que esclarece todos os problemas humanos, que lança uma luz bastante clara sobre a história, e que exatamente por isso não lhe permite atitudes extremadas. Ali onde os outros não veem senão um aspecto, um lado da coisa analisada, o espírita tem obrigação de ver mais, de enxergar mais fundo. No caso da Bíblia e do Evangelho essa obrigação se torna ainda maior, pois essas duas codificações referentes a duas revelações que antecederam a espírita representam fases fundamentais da preparação do espiritismo. Temos o direito, e até mesmo o dever, de analisar os textos antigos. Mas não temos o direito de procurar destruí-los ou negá-los. Pedra de alicerce. Nada mais fácil do que encontrar erros históricos e contradições nos textos antigos. Muita tinta e muito papel já se gastou com isso, principalmente no caso da Bíblia. Mas nem a Bíblia, nem outros textos submetidos a esse processo de análise agressiva, tiveram o seu prestígio diminuído, ou sequer arranhado. A força de livros como a Bíblia não está no seu conteúdo racional, na sua coerência histórica ou na sua coerência moral e religiosa. Está na tradição e no sopro espiritual que lhes impregnam as páginas. O leitor da Bíblia repele as análises modernas como heréticas, e mais fundamente se apega ao seu livro. O mesmo se dá com os textos evangélicos, quanto mais combatidos, mais se impuseram no mundo. Porque todos esses textos foram feitos para falar mais ao coração do que à razão, para despertar antes a alma do que a mente. E cumpriram e cumprem a sua missão na terra, apesar de toda a incompreensão dos que os combatem. Alguns intelectuais espíritas, entre eles os meus prezados amigos Carlos Embaçaí e Mário Cavalcanti de Melo, representantes da Escola de Niterói, que é uma escola voltairiana de espiritismo, entendem que precisamos acabar com o biblismo e o evangelismo no meio espírita. Outros entendem, por outro lado, que precisamos de mais Bíblia e mais Evangelho. Parece-me que são duas posições extremas, e por isso mesmo contrárias ao espírito de compreensão da doutrina. O espiritismo nasceu cristão, fundamentado nos Evangelhos, como vemos desde o Livro dos Espíritos, e tendo a Bíblia como seu mais profundo fundamento, como a pedra mais funda do seu alicerce. Está claro que a pedra do alicerce deve ficar ali, como base. Mas, que podemos esperar, se começarmos a cavar a terra e ferir a pedra, com a intenção de destruí-la? Violência antibíblica. Diz o confrade Cavalcanti de Melo, em seu livro da Bíblia aos Nossos Dias, página 311, pode ser que este livro, a Bíblia, servisse a um povo ignorante e inculto, mas, para nós, em pleno século XX, está enquadrado entre os muitos contos infantis, como a história da carochinha. E aqui ficamos, leitores,
não querendo tocar mais nas imoralidades consignadas no Velho Testamento e tão injustamente atribuídas a Jeová e a Moisés, numa infâmia multimilenar, mantida pelos ignorantes. Já se viu maior violência? A Bíblia é considerada como uma infâmia multimilenar, e o que é pior, mantida pelos ignorantes. Todo leitor da Bíblia, portanto, é ignorante, a menos que a leia para combater e negar. E todos os que contribuíram para que se realizasse, há milênios, a codificação bíblica, nada mais foram do que infames e infamantes. A aceitarmos isso, teríamos de considerar ignorante o próprio Kardec, que se deu ao trabalho de citar a Bíblia como a revelação. Além do mais, estaríamos negando o poder de esclarecimento da doutrina espírita, cuja função não é somente aclarar o futuro, mas também o passado e o presente. No capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, item 18, diz o Espírito de João Evangelista: meus bem-amados, já estamos naqueles tempos em que os erros explicados se transformam em verdade. Nós mostraremos a correlação poderosa que une o que foi e o que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita alarga os horizontes, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como um sol por cima dos montes. A correlação poderosa. Essa é a atitude espírita em face dos textos antigos, especialmente da Bíblia e dos Evangelhos. Sabemos que são textos de um passado longínquo, e não podemos sensatamente interpretá-los ou criticá-los como se tivessem sido escritos em nossos dias. A manifestação espírita alarga os horizontes e nos faz enxergar além dos limites estreitos do presente. Os Espíritos do Senhor se manifestaram e se manifestam para nos ajudarem a transformar os erros em verdades, estabelecendo a correlação poderosa entre o que foi e o que é. Querer negar o que foi, sustentar apenas o que é, parece-nos absurdo. É como querer cortar uma árvore pelas raízes e esperar que ela continue a nos alimentar com seus frutos. A Bíblia, como os Evangelhos e como outros textos religiosos da antiguidade, são os marcos da evolução espiritual da Terra. É claro que não podemos encontrar num marco praticamente inicial, como a Bíblia, a mesma pureza que vamos encontrar nos Evangelhos ou na codificação espírita. Mas não é justo que condenemos aquilo que não compreendemos hoje, e que representou um impulso e um valor no seu tempo, muito distante de nós. Todos os espíritas conhecem a lei de evolução. Como, então, não colocarmos a Bíblia em seu exato lugar, na evolução espiritual da Terra, e preferirmos acusá-la de infâmias e imoralidades que só existem aos nossos olhos? Procuremos, antes, como fazia Kardec, estabelecer a correlação poderosa a que aludiu o Espírito de João Evangelista. A Bíblia e o Espiritismo. Há tempos, apareceu em São Paulo um livro intitulado Contradições Bíblicas, que provocou certos rebuliços nos meios espíritas. Houve mesmo quem temesse pelos efeitos deletérios da obra. Fui dos que não lhe atribuíram nenhum valor, entendendo que nada se podia temer de um ataque a esse livro que representa um monumento milenar da história humana e um marco indelével na evolução espiritual da Terra, a Bíblia. O tempo se incumbiu, logo mais, de provar que eu estava com a razão. O livrinho acusatório passou rapidamente ao esquecimento, e a Bíblia continuou a ser o que sempre foi. Agora, aparece um livro melhor, escrito com mais cuidado, em bom português, analisando o problema bíblico com um pouco mais de atenção. Mas a sua posição é a mesma do anterior, sua finalidade é ainda apontar contradições no velho texto. Da Bíblia aos nossos dias, do confrade Mário Cavalcanti de Melo, está provocando, também, agitações no meio espírita. E não faltam os que lhe batam palmas, certos de que o livro demolidor tem uma grande missão a cumprir. Não obstante, aparecem os que se opõem a essa atitude antibíblica do confrade Cavalcanti de Melo, impedindo que a crítica ao livro se generalize entre os nossos confrades pouco informados do assunto. Sinto-me feliz de ter sido um dos primeiros a levantar a pena contra o livro do confrade Cavalcanti de Melo, e de vir mantendo com ele uma polêmica serena e fraterna em torno do problema, no jornal Mundo Espírita.
Penso que me cabe o dever de dar alguma contribuição para o esclarecimento de um assunto de tamanha importância doutrinária. E mais feliz ainda me senti, quando, ao abrir o último número da Revista Internacional de Espiritismo, encontrei o artigo do confrade Arnaldo S. Iago, quem não conheço pessoalmente, mas cujos trabalhos admiro há tempos, refutando as asserções um tanto quentes do confrade Victor Magaldi, que em artigo anterior elogiara a obra. Penso que nós, espíritas, temos o dever de analisar as coisas de maneira serena e compreensiva, pois foi a lição de Kardec e esse é o espírito da nossa doutrina. Sim, porque o espiritismo não é uma doutrina dogmática, de postulados rígidos, mas uma doutrina evolutiva e amplamente compreensiva, que procura entender a vida em todas as suas manifestações, entendendo, portanto, o processo geral da evolução humana. Há espíritas que condenam a psicanálise, o darwinismo, o existencialismo, e outras doutrinas científicas e filosóficas, numa atitude fechada de fanáticos religiosos, sem procurarem compreender a razão de ser dessas doutrinas e o que elas representam no imenso esforço do homem para interpretar o mundo e a vida. Há outros que condenam a Bíblia, como há os que condenam os próprios evangelhos, e ainda os que condenam o cristianismo, afirmando que o espiritismo nada tem a ver com ele. Todas essas atitudes dogmáticas discordam daquilo que chamamos o espírito da doutrina. O espiritismo não condena, explica. E, explicando, justifica os erros humanos, procurando corrigi-los pela compreensão e não pela coação. No tocante à Bíblia, é o que podemos ver em Kardec. A Bíblia é para ele um livro de grande importância histórica, pois representa a codificação da revelação. A seguir, vêm os Evangelhos, que são a codificação da revelação. E depois, como sabemos, o livro dos Espíritos e as obras que o completam, formando a codificação do Espiritismo. Todo um processo histórico está representado nessa trilogia. Se o confrade Mário Cavalcanti de Melo tivesse compreendido isso, em vez de escrever um livro demolidor, aproveitaria o sugestivo título que usou, da Bíblia aos nossos dias, para mostrar a beleza, a harmonia e a grandeza dessa extraordinária sequência das fases evolutivas da humanidade terrena. Citemos um trecho esclarecedor de Kardec em A Gênese. Trata-se do item 6 do capítulo 4, a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria ocupa, ali, considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades, que se patenteiam, desde que se desça ao âmago do pensamento, pois logo desaparece o absurdo. Nada se pode querer de mais claro, mais preciso e mais belo. Kardec revela a mais serena e elevada compreensão da Bíblia, e essa deve ser a nossa compreensão de espíritas em face do grande livro. O confrade Cavalcanti de Melo, que conheço e admiro, partiu de uma premissa falsa, ao escrever a sua obra de crítica bíblica. Sua intenção, cuja pureza reconheço e louvo, foi a de defender o espiritismo contra o fanatismo bíblico. Mas mesmo nesse terreno a posição de ataque não pode surtir efeito, pois os que se apegam à Bíblia só poderão revoltar-se com a crítica ferina e impiedosa ao grande livro. Partisse da ideia de que a Bíblia é a codificação da revelação, o livro que encerra, na sua linguagem dramática e alegórica, milenares experiências do homem na procura da verdade e do bem, e chegaria facilmente à conclusão de que é um livro do passado, que os evangelhos e o espiritismo superaram. Não se entenda, porém, que falando de superação do ponto de vista histórico, esteja eu endossando a afirmação de que a Bíblia é objeto de museu. Não. A Bíblia, como todos os grandes textos que encerram verdades reveladas, é um monumento imperecível. Como bem disse Kardec, os que souberem levantar os véus da alegoria encontrarão na Bíblia os mesmos e eternos princípios esclarecidos mais tarde por Jesus e pelo Espírito da Verdade. As matanças, os horrores, as imoralidades que o confrade Cavalcanti de Melo aponta na Bíblia,
Não são mais do que decorrências lógicas e naturais da época a que o livro se refere. É um pouco de exagero querermos condenar hoje os costumes de tempos tão distantes. Tenho dito e repetido, em meus artigos de polêmica doutrinária com os confrades da Escola de Niterói em Baçaí e Cavalcanti de Melo, que lhes falta perspectiva histórica no exame dos problemas religiosos do Espiritismo. E a prova disso está aí, bem clara, no livro da Bíblia Os Nossos Dias. Um pouco de perspectiva histórica teria modificado radicalmente a posição do confrade Mário Cavalcanti de Melo em face da Bíblia. Queira Deus que, no meio espírita, já tão cheio de incompreensões e confusões, este livro, fundamentalmente errado, não venha criar uma nova escola, absolutamente contrária ao espírito da nossa doutrina. Argumentos versus citações. Duas posições numa polêmica sobre a Bíblia das palavras vazias à avalanche de versículos. A posição de Kardec: a Bíblia não é um erro, os homens é que se equivocam ao interpretá-la. Do ping-pong das citações ao esclarecimento do problema. Quem leu o artigo do prezado confrade Mário Cavalcanti de Melo, Esclarecimentos Necessários, publicado na última edição de Mundo Espírita, sem ter lido os meus artigos anteriores, a que aquele se refere, há de ter pensado que andei fazendo demonstrações retóricas neste jornal, ao tratar do problema bíblico em face do Espiritismo. O meu caro antagonista chegou a declarar, com todas as letras, que eu somente escrevi, até hoje, coisas vazias e sem consistência. Louva-se o confrade Cavalcanti no seu sistema de citações do texto bíblico, e entendo que o meu dever é refutá-lo com a Bíblia na mão. Desde o meu primeiro artigo, entretanto, deixei claro que não me interessava, como não pode interessar-me, um simples bate-boca no estilo de a Bíblia disse e a Bíblia não disse, porque isto seria a coisa mais estéril do mundo. Afinal de contas, nem eu, nem o meu caro confrade, somos teólogos ou discutidores de sacristia. O que me interessa, e o que penso que deve interessar aos confrades que se derem ao trabalho de acompanhar esta polêmica, é apenas saber se a Bíblia é um livro falso e sem sentido, ou se realmente é, como Kardec nos apresentou, o monumento imperecível da revelação. É claro que não custa ao confrade Cavalcanti, como não custaria a mim ou qualquer outro, tomar um volume da Bíblia, folheá-lo numa hora de calma e copiar de suas páginas os trechos que mais interessassem aos nossos pontos de vista, para com eles bombardearmos a boa-fé dos leitores. A Bíblia está aí, por toda parte, ao alcance de todos. Quando o confrade Cavalcanti diz que em tal passagem bíblica existe tal coisa, me parece que ninguém porá em dúvida sua afirmação. Nem eu pretendi, a qualquer momento, negar os morticínios de que a Bíblia está cheia. Bem vazio seria, ou bem louco, se o pretendesse, pois qualquer cidadão poderia pegar na estante o seu volume da Bíblia e ver com os próprios olhos que eu estava fraudando ou desconhecendo por completo o assunto em causa. Não se trata, pois, de alinhavar textos. Esse alinhavo o confrade já fez, até em excesso, no seu livro da Bíblia Os Nossos Dias e nos artigos publicados neste jornal. Quando dei a minha primeira opinião sobre o livro do confrade, uma simples e pequenina resposta a um leitor, na minha seção do Diário de São Paulo, não tive a intenção de fazer polêmica. Fui breve e incisivo. Disse o que pensava do livro, cumprindo um dever a que não podia fugir, o de responder ao leitor. O confrade Cavalcanti aborreceu-se com a minha franqueza e despejou sobre a minha cabeça atônita uma avalanche de citações bíblicas e de opiniões eruditas sobre a Bíblia. Respondi, tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares. E depois, quando nos encontramos em Niterói, pessoalmente procurei, de novo, colocar o problema. Foi então que o confrade me fez aquela promessa que eu cobrei num dos meus últimos artigos, o de não fugir da arena. Mas como, logo em seguida, voltou a se embarafustar pelo labirinto das citações bíblicas, senti-me no direito de lhe pedir que não saísse do terreno escolhido. Vejo, agora, que havia um equívoco em tudo isso. Enquanto eu pensava que o confrade queria discutir o problema bíblico em seu aspecto global e doutrinário, o confrade pensava que eu desafiava para um ping-pong de citações bíblicas.
Esclarecendo o equívoco, só tenho a declarar que para isso não me presto. Nunca fui bom nessas competições. Não conheço os golpes e contragolpes que dão a palma da vitória aos jogadores inveterados de bolinhas e raquetes. Mas, se o confrade quiser continuar discutindo o assunto em seus aspectos essenciais, então estarei às suas ordens. Vamos, entretanto, para que as coisas fiquem suficientemente claras, procurar situar o problema. Significação e importância da Bíblia. O que refuto, no livro do confrade Cavalcanti de Melo, não são as citações bíblicas, mas a sua concepção da Bíblia. Como se pode ver até mesmo pelo seu último artigo, o confrade quer provar que a Bíblia é um livro falso, forjado por espertalhões. Essa concepção é anti-espírita, como já o demonstrei, em meus artigos anteriores, com citações textuais de Kardec. O codificador jamais pensou semelhante coisa da Bíblia. Desde o Livro dos Espíritos, o codificador sustentou a necessidade de uma interpretação compreensiva da Bíblia. Lá encontramos, por exemplo, no capítulo 3 da primeira parte, item 59, em Considerações e Concordâncias Bíblicas relativas à criação, uma excelente lição de interpretação bíblica, e esta advertência sempre oportuna, deve-se concluir que a Bíblia é um erro. Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Para que não haja dúvidas a respeito, verifiquemos o texto original, na edição francesa do Griffon d'Or, de 1947, à página 88. Faute en conclure que la Bible est une erreur. Num, mas que les hommes se sente trompés en l'interpretant. Esta foi sempre a posição de Kardec. Sabemos todos que o codificador não gostava de se contradizer, nem de fazer afirmativas levianas. O confrade Cavalcanti de Melo respondeu-me que Kardec havia usado de diplomacia, ao que lhe retruquei, lembrando a seriedade do codificador, que nunca usou de artimanhas, diplomáticas ou não, em assuntos de tão grande importância. Nos livros subsequentes da codificação, essa posição de Kardec não somente se reafirma, como se esclarece. Foi o que demonstrei, por exemplo, citando o trecho de A Gênese em que Kardec fala da necessidade de descermos ao âmago do pensamento, para compreendermos os absurdos aparentes do texto bíblico. Mas o confrade Cavalcanti de Melo não pensa assim. E apanha frases de Kardec que lhe parecem contradizer aquela sensata e firme do codificador, para querer convencer-nos de que a razão está do seu lado. Não digo aqui, nem o disse jamais, que o confrade Cavalcanti tivesse feito tal coisa de má fé. Longe de mim semelhante propósito. Acho apenas que o confrade está demasiadamente empolgado pelas ideias que esposou, a ponto de não ver o conjunto da opinião de Kardec, vendo apenas as partes da mesma que lhe interessam. E disso dei um exemplo, quando mostrei que o confrade, à página 31 do seu livro, transcreveu todo um trecho de A Gênese e o interpretou a seu modo, sem ver uma pequena ressalva feita no meio da frase pelo codificador. Kardec diz ali que a ciência demonstrou inquestionavelmente os erros da Gênese mosaica, o que agradou muito ao confrade. Mas Kardec acrescenta, tomada ao pé da letra, e o confrade não viu nem ouviu isso. Contentou-se tanto com a primeira parte, que nem sequer ligou à segunda, de fundamental importância. Além disso, como todos sabem, Kardec apresenta o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, dando-lhe a expressiva e justa designação de terceira revelação. Terceira por quê? Porque houve uma primeira revelação, feita a Moisés, e representada pela Bíblia, e uma segunda revelação, feita por Jesus e representada pelos Evangelhos e do Espiritismo. Como admitir-se que Kardec pusesse uma pedra falsa como fundamento do edifício das três revelações? Como admitir que ele pudesse usar de diplomacia, ou seja, de artimanhas diplomáticas, para impingir ao mundo o Espiritismo? Que nos perdoe o confrade Cavalcanti de Melo, mas a sua posição, nesse problema, é simplesmente insustentável. Por mais citações bíblicas que o confrade pretenda fazer, jamais conseguirá provar, aos estudiosos desapaixonados,
Que Kardec pensava da Bíblia o que está escrito no seu livro por nós contestado. A Bíblia significa, para o Espiritismo, segundo a opinião de Kardec, de Leon Denis, e de tantos outros espíritas do Brasil e do mundo, um livro básico cheio de verdades sublimes, de que até mesmo Jesus se serviu para sua pregação do reino. O verdadeiro monumento literário de um passado longínquo, representa um marco indelével da evolução espiritual